Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então estou passando para avisar que a gente tem a carta da semana hoje, né? Então já peço ao universo que traga um tema bacana para a gente trabalhar, né? Que a gente consiga aprender bastante e que esses ensinamentos que o tarot traz aqui nos ajudem, né? A gente a lidar com as coisas da vida aí de uma maneira mais tranquila, mais clara, mais objetiva, né? Para que a gente possa viver cada dia melhor, tá bom? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta da semana. E é 3 de copas, 3 de ouros, a justiça, o papa, o 4 de paus, o rei de copas, o mundo, o 10 de ouros e o cavaleiro de copas. Bom, então falando sobre a carta da semana, que é o 3 de copas, essa carta nos fala sobre celebração, né? Fala sobre a gente comemorar as conquistas que a gente faz na vida, por menores que sejam, né? Do quanto é importante a gente celebrar essas conquistas que a gente faz, né? E inclusive ela fala sobre a gente valorizar as pessoas que estão à nossa volta e que nos dão apoio, né? Aquelas pessoas que verdadeiramente a gente sabe que elas estão torcendo por nós, né? Que elas estão ali vibrando para que a gente atinja os objetivos que a gente quer, tá? Então vamos celebrar, mesmo que sejam pequenas as conquistas, mas vamos celebrar, que isso é muito positivo na nossa vida. O 3 de ouros, ele fala da nossa capacidade de conquistar aquilo que a gente quer, né? Do quanto a gente conseguiu fazer um planejamento para aquilo, né? Da maneira que a gente trabalhou e o resultado aqui que a gente atingiu, né? Que é conquistar alguma coisa que a gente gostaria, né? Então, essa carta nos pede para a gente acreditar na gente, né? Porque às vezes a gente se acha incapaz e, inclusive, uma coisa que a gente às vezes acha que tem que fazer as coisas sozinhos. E essa carta também fala sobre a gente trabalhar em equipe. Se a gente precisar de ajuda, vamos trazer as pessoas que a gente precisa aí para a gente conquistar ali aquilo que a gente quer, né? Afinal de contas, a carta da justiça, ela nos fala sobre equilíbrio, né? Do quanto é importante a gente estar equilibrado para a gente conquistar alguma coisa e celebrar, né? Mas o quanto é importante a gente estar realmente equilibrado, o quanto é importante a gente utilizar a nossa inteligência, né? Para que a gente possa chegar ali onde a gente quer, né? Para que a gente possa planejar, conseguir planejar as coisas da maneira correta, né? O raciocínio, né? O quanto isso é importante, né? São coisas que fazem parte de um processo da gente conquistar alguma coisa. A carta do Papa nos fala sobre a nossa conexão, né? Com o universo, com Deus, né? Do quanto isso também nos ajuda, né? Afinal de contas, quando a gente está conectado com a energia universal, né? A gente consegue pensar melhor e planejar melhor para a gente atingir os nossos resultados. Essa carta fala também que se for preciso a gente estudar alguma coisa para conseguir conquistar alguma coisa e celebrar depois, vamos estudar, é muito importante, né? A gente realmente entender o que a gente quer, o que é necessário para que a gente atinja aquele objetivo que a gente tem, tá? Então, o Papa também fala sobre isso.
O 4 de paus é uma carta que também fala sobre celebração, né? Mas com as pessoas da nossa família, né? Das conquistas que a gente tem na vida e que a família também acaba participando, né? Então, do quanto é importante, né? A família, às vezes, num processo aí de conquista de alguma coisa na nossa vida, né? Para que a gente realmente tenha base, né? A família é uma base para a gente, estrutural aí, para que a gente consiga realmente atingir, né, alguma coisa. E quando a gente conquista, a gente tem que celebrar também, né, junto com as pessoas que nos ajudaram, e a família também faz parte desse processo. O Rei de Copas é a carta que nos pede equilíbrio emocional, né? O Rei de Copas, ele consegue lidar com o lado emocional e o lado racional de uma maneira equilibrada, então ele domina, né, as emoções, né? Então, num processo aqui que a gente precisa fazer para conquistar alguma coisa, esse domínio emocional e racional é muito importante, né? Então, é o que traz o equilíbrio ali que a Justiça falou, né? E nos mostra o quanto a gente é capaz de conquistar as coisas que a gente quer, né? Então, precisamos estar equilibrados emocional e racionalmente. A Carta do Mundo, ela fala sobre realização, né? Do quanto é bom a gente conquistar alguma coisa, inclusive celebrar, né? Com as pessoas que a gente gosta, né? Com as pessoas que fizeram parte ali, inclusive, desse processo, né? É realmente um processo, né? Toda conquista que a gente quer fazer na vida, realmente existe um processo. E o quanto é realizador, né, quando a gente atinge esse objetivo, ou até que nesse processo a gente aprende alguma coisa, porque afinal de contas tudo é um aprendizado, né? Então é a carta que fala da realização que a gente sente. O 10 de ouros é aquela carta que nos fala sobre felicidade no final do processo, né? É uma carta que está muito ligada à parte material também, lógico, mas ela nos mostra que essa conquista aqui, né, que é o tema central, é o resultado, às vezes, de um processo, né, que pode levar uma vida. É a consagração da saúde, da família, da prosperidade, do amor, né? Então, essa carta fala sobre isso. É importante a gente entender que existe um tempo para a gente atingir os objetivos que a gente quer, né? E nesse tempo é que são trabalhadas todas essas coisas. Mas essa carta fala de um resultado maravilhoso. E finalizando com o Cavaleiro de Copas, é a carta que é um alerta aqui, né? Para que a gente tome cuidado com, às vezes, os conceitos que a gente tem a respeito do que a gente quer conquistar, né? Da importância que isso tem real, né? Se a gente não está levando a coisa a um nível inatingível e aí a gente não consegue chegar lá, né? É uma carta que alerta nesse sentido, né? Para que a gente coloque os pés no chão, para que a gente possa realmente planejar algo factível e que a gente consiga obter os objetivos que a gente deseja, tá bom? Pessoal, é isso. Que a gente tenha uma ótima semana e que a gente consiga colocar tudo isso em prática para a gente poder celebrar nossas conquistas. Um grande abraço.